Shalom. Estamos hoje na Parashá, é uma Parashá deveras complicada e importante. Então nós estamos na Parashá Be'ar, que vai do capítulo 25 de Levítico até o capítulo 26. É uma Parashá bem curtinha, mas que fala muito pra gente, né? Nós vamos estar dando uma olhadinha nessa semana nas palavras que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, especificamente sobre o ano do jubileu e as implicações que isso tem na nossa vida diária hoje. Então, no capítulo 25, no versículo 1 e 2, né, diz assim: falou mais o Yahweh a Moshe no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Yahweh. Muito bem. Além do sétimo dia semanal do descanso, o Shabat, né? Além das santas convocações que ocorrem 7 vezes por ano, especificamente no sétimo mês, a cada sétimo ano, Deus deu uma instrução para Moisés para deixar a terra descansar, para deixar a terra permanecer em repouso. Esse ano é chamado em hebraico de Shemitah. A cada 7 anos nós temos um Shemitah. Shemitah basicamente quer dizer deixar ir, retirar-se, né? Então é para deixar a terra descansar. Muito bem, nesse versículo que nós lemos de 25:1, que diz: falou mais o Yahweh a Moshe no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um Shabat ao Yahweh. A palavra aqui que define o eterno em hebraico é o tetragrama, certo? Tetragrama. E isso significa que Deus, o Eterno, se apresenta, nesse caso, nesse versículo, como aquele que se torna aquilo que os seus filhos precisam que ele se torne, certo? Elohim é Deus Criador e Yahweh é aquele que se torna aquilo que os seus filhos necessitam que ele se torne. A palavra para monte, todos vocês já sabem, é Har, né? Muito bem. Então, Har é monte. Na Síria e na Palestina e todas aquelas regiões da época de Moisés, as montanhas, os montes eram os montes, prestem atenção, os montes eram adorados e serviam a cultos pagãos. Aí veja que Deus aqui se apresenta como Yahweh e também se apresenta em um monte. O que Deus está fazendo aqui? Ele está mostrando para nós, para os seus filhos, que Ele é sempre a solução para qualquer que seja o problema que eu ou você tenhamos, ou que o povo tinha naquela época. Mas é preciso que também os seus filhos entendam que Ele é Deus, não só nas alturas, mas principalmente nas alturas, porque é justamente ali que Ele dá vitória ao seu povo, no monte. Enquanto os outros achavam, os outros povos, que o monte era um Deus, o próprio monte era um Deus, e os povos cultuavam naqueles montes. Para nós, Deus habita no monte, o monte não é Deus. Entenderam a diferença? Os outros achavam que o monte era Deus,
Mas para nós, Deus, ele habita nos montes, nos lugares altos. É diferente. Um outro aspecto aqui é que Deus dá instruções para os seus filhos para quando eles entrarem na terra. É bom que a gente lembre que os israelitas, eles estão aonde? No deserto. Eles estão caminhando rumo a Canaã. Eles ainda não herdaram nada. Nada. E nada, eles não têm nada a não ser as promessas feitas por Deus para eles. Eles só têm deserto, pó na frente. Só areia, só calor ou só frio. Então, quando Deus fala para eles sobre a terra, a palavra que Deus usa nesse caso, prestem atenção porque palavras são importantes. A palavra aqui que é usada para a terra é Eretz. Eretz. Eretz é terra no sentido global, não a terra, o pó da terra ou, sei lá, os grãos da terra, mas é a terra no sentido de planeta, de cidade, de estado, no sentido global, grande. O Senhor diz para os israelitas que quando eles conquistarem essa terra, eles têm que dar para essa mesma terra um Shabat, porque Ele é o Yahweh. A gente tem que compreender a extensão que essa declaração tem, porque quando Deus fala sobre entrar na terra, é sempre através de conquistas, não é chegar lá, comprar um pedaço e a partir de amanhã é meu. Não, a luta. Um pedaço de terra para nós tem luta, tem conquista, tem inimigo que tem que ser derrotado. Então a gente tem que compreender isso, que para se conquistar uma terra que Deus prometeu, que está tudo certo, tem luta, temos que fazer a nossa parte. E Deus fala também sobre dar um descanso para essa terra. Agora a gente pergunta, por que dar um descanso para a terra, né? A terra tem que ficar 1 ano agora parada, 6 anos produzindo e 1 ano parada? Muito bem. Sobre o ponto de vista da terra, né, enquanto supridora dos nossos víveres, nós temos respostas técnicas hoje para isso, técnicas agrícolas, que ensinam que o plantio deve ser feito durante um certo tempo, e durante um certo tempo a terra tem que descansar. A ciência hoje comprova o que a Bíblia já escreveu há muito tempo. É necessário para que ela se revigore, para que a terra se revigore e novamente possa produzir como antes. Princípio ensinado por Deus para o seu povo lá atrás, comprovado pelos agrônomos e os cientistas de plantão. Conduzindo ainda mais dentro desse raciocínio, nós percebemos que também as cidades, os estados, os países também precisam de um ano sabático, de um ano sabático, de um ano de descanso em todas as suas áreas. Porque o contínuo trabalho, o árduo trabalho no campo, na cidade, trazem fadiga. Olha o Rio Grande do Sul. Trazem, não é a causa principal, mas é uma delas. Trazem fadiga, não somente para os moradores, mas para o meio ambiente. É muito sábio nós percebermos que a conquista, sempre depois da conquista, deve haver um descanso. E Deus determinou esse descanso a cada 7 anos. Shemitah. Então, quando os princípios dados pelo Senhor são obedecidos, nós temos, então, uma recompensa. Nós recebemos a plenitude de sua bênção sobre nós. É uma coisa óbvia.
sobre os nossos negócios, sobre a cidade, sobre o campo. Esses princípios, eles são bem simples e eles nos mostram como nós devemos tratar a nossa terra. E terra aqui, você pode levar num sentido maior, porque terra aqui é tudo que traz o sustento para a família. Levítico 25, o versículo 3 e o 5, do 3 até o 5, diz assim, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Yahweh. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a sua terra. Parece um versículo simples, cansativo, mas nós vamos agora por partes. Através dessa orientação que nós vamos entender agora, ela vai trazer uma luz sobre as nossas vidas. Vidas essas que, na maioria, não está sendo produtiva como deveriam. Deus nos ensina a semearmos a terra por 6 anos, repetindo de novo. E a palavra aqui para semear, em hebraico, é zará. Zará. Zará, na sua raiz, ela significa espalhar a semente. Semear mesmo. Isso equivale a dizer o quê? Que durante 6 anos, o tempo humano do trabalho, isso te leva a alguma coisa? 6 anos, o tempo humano do trabalho. Nós devemos atuar e fazer todo o possível para que, através do nosso trabalho, nós possamos trazer o sustento para as nossas famílias. 6 dias, 6 anos, 6.000 anos. Agora vejam que interessante. A palavra terra aqui, em hebraico, não é Eretz. A palavra aqui em hebraico é Sadek. E Sadek significa campo, campina, chão, terra também. Só que esse substantivo, ele designa genericamente um campo aberto, um pedaço de terra. Para nós, aqui, seria como um lote. Então, Eretz é toda a terra e Sad é um lote, um pedaço pequeno de terra. Enquanto um designa algo muito grande, o outro designa algo muito pequeno. Isso fala para nós sobre um pedaço de terra que nos pertence individualmente e deve ser trabalhado com carinho. Cada porção de terra dada a um hebreu tem que ser tratada com carinho. E aí, no geral, nós temos toda a terra abençoada. Pelo menos deveria ser assim. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a poda da vinha. É algo muito importante. Isso indica que essa pessoa, nesse texto, apesar do seu pouco espaço, de ser um lote, essa pessoa faz desse pedaço o seu ganha-pão. Ele investe naquilo que sabe que vai lhe dar retorno para sustentar os seus familiares. Um outro detalhe é que a vinha representa, como a gente vai dar uma olhadinha em João 15, versículo 1 e 2. O que a vinha representa? João 15, versículo 1 e 2 diz assim, Jesus falando,
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é quem? O lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto. Hoje eu conversei com alguns, deixa eu ver se a pessoa está aqui, eu creio que não, mas nós conversamos com alguns hoje. Alguns são cortados. Por quê? Porque não dá fruto. Então, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Mas há uma outra parte do versículo que diz assim, ó, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, há uma poda para aquele que não dá fruto e para aquele que dá fruto. Só que aquele que não dá fruto é cortado, literalmente jogado fora. E aquele que está dando fruto é podado para que dê mais fruto. Então, se você não está sendo podado, meu filho, minha filha, acorda para a vida, porque provavelmente você vai ser cortado. O fato do israelita plantar uma vide no seu terreno era algo que com certeza instigava a esse proprietário, instigava ele a ter um relacionamento, a entender a presença do Eterno, a entender a presença de Deus e servir esse pedaço de terra, a vinha, com alegria. A videira também é uma outra figura característica na Bíblia, que é a figura da nação de Israel, é a nossa figura como povo. Ou seja, ao plantar uma vide, o hebreu trazia em si a memória, né, desses vários aspectos proféticos sobre essa árvore. Não é uma videira, é Jesus, e Jesus é Israel, e Israel é Jesus. Então, quando as orientações de Deus elas são seguidas, aí então Yahweh se torna aquilo que eu preciso que ele se torne para mim e para você. Num pedacinho desse versículo que nós lemos lá em cima, diz que as uvas da tua separação não vindimarás. Não faz muito sentido isso para nós. Mas aqui nós temos dois termos hebraicos que precisam ser considerados. O primeiro deles é a palavra separação, né, Hannah? Que em hebraico é a palavra Nazir. Separação é Nazir. Nós conhecemos Nazireu, alguém separado, alguém consagrado, né? Essa palavra, ela nos fala sobre uma pessoa que não se mistura, que não pode se misturar, que não profana os mandamentos do Eterno. E isso, de cara, vem à nossa memória quem? O Sansão. Ele nem cortava os cabelos como sinal da sua separação, até o dia que cortou. Então aqui há um paralelo com a vinha. A vinha não deveria ser podada. Estão entendendo? O cabelo, para que fosse considerada como separada no 7º ano, não poderia cortar. Aí nós temos uma outra palavra interessante, que é o termo vindimar. Em hebraico, vindimar é batsar. Batsar significa reunir, restringir, tirar, cercar, fortificar. Batsar vem de uma raiz que é batsir. Batsir tem 3 possíveis interpretações muito fortes para batsir: reunir, reduzir no sentido de humilhar, e inacessível, impossível. Então, reunir, reduzir e inacessibilidade. Então aqui nós temos a dimensão daquilo que está sendo dito, porque Deus
nos fala de algo que não deve ser feito na época da colheita. Não pode. Aos hebreus era ensinado que eles não deveriam vindimar a sua vinha. Então, o termo vindimar significa que não se deveria colher tudo que a vinha havia produzido, dado naquele período. Era necessário deixar algo para os pobres. Quando nós colhemos tudo, nós esquecemos daqueles que são menos favorecidos. E aí nós infringimos num mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa instrução, dada aqui pelo Eterno, nos ensina que o amor ao próximo é expresso também em atitudes cotidianas e que trazem frutos permanentes para as vidas daqueles que delas necessitam, dessas atitudes minhas e tuas. Nós não devemos reunir todos os nossos frutos a fim de humilhar quem vem à nossa vinha, tornando assim inacessível o nosso produto, o nosso fruto aos pobres. No 7º ano de produção, os israelitas deveriam comer daquilo que a vide lhes oferecesse, sem que houvesse necessidade de semeadura ou de qualquer trabalho auxiliar que pudesse auxiliar a natureza no processo de produção. Deus ordenou ao povo, como nós lemos lá no início, o 7º dia da semana é lá em Deuteronômio, em Levítico, que o 7º dia da semana é o Shabat. Nesse dia, nós temos que nos abster de fazer qualquer tarefa cotidiana. Deus também mandou que nós guardássemos outro tipo de Shabat. A cada 7 anos, a terra de Israel terá um Shabat. Nesse ano de descanso, você não pode trabalhar a terra. E nesse caso, o Shabat se chama Shemitah, que significa deixar livre. Então, durante o ano de Shemitah, os agricultores de Israel, eles não lavram a terra. Vamos fazer uma pequena analogia aqui. Nós cumprimos o Shabat para recordar o quê? Para que nós cumprimos o Shabat? Para recordar que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, Ele descansou. Estão entendendo o paralelismo? E mais do que isso, nós cumprimos o Shabat para quê? Para provar para mim mesmo e para Deus que eu confio nele. Porque eu sei que Ele cuida de mim, que Ele cuida de nós. O Shabat é uma prova de que eu confio em Deus. Mais uma delas. Como é que deixar de ganhar o sustento uma vez por semana pode ser, né? Confiar em Deus. A resposta é clara, né? Confiança verdadeira em Deus, que Ele vai prover tudo que eu necessito. Deus deseja que o seu povo, em qualquer lugar onde ele esteja, ele deposite a sua confiança nele e somente nele. Sempre que um agricultor guarda a mitzvah do Shemitah, ele se lembra que Deus é o Criador do mundo, Elohim, e é Ele que nos alimenta, é Ele que alimenta a minha e a tua família. Miserável homem que sou, acreditar que eu faço isso sozinho. Deus fez 3 promessas, 3, ao povo, se eles observassem, se eles guardassem a mitzvah de Shemitah. Uma delas, Deus prometeu que a colheita no ano anterior
o ano de Shemitah duraria, isso está lá na Bíblia. Deus prometeu também que durante o ano de Shemitah, apesar de você diminuir a tua quantidade de comida, apesar de diminuir com pequenas quantidades de alimento, você será satisfeito e a sua produção agrícola vai durar o tempo necessário. A terceira promessa: se guardarem os anos de Shemitah como os de Yovel, estarão seguros em Israel. Essa é uma que pega também muito. Se não observarem nem Shemitah nem Yoel, seus inimigos vão te forçar ao exílio. No ano de Shemitah, um hebreu não pode trabalhar a terra. E nós vamos trabalhar a terra. Então nós temos que saber que durante um ano nós não vamos trabalhar nela. O ano de Shemitah começa em... Quando que começa? Em Sukkot. E termina quando? Quando? No ano seguinte, antes de Sukkot. Certo? Então, nesse período, um lavrador não podia semear, não podia arar, não podia plantar, não podia colher. Nada. Nem regar. Durante o ano de Shemitah, um agricultor não pode colher todos os frutos, a gente já leu aqui atrás, para si. Mesmo que as suas árvores frutíferas, elas floresçam e deem muitos frutos. Os frutos que crescem durante o ano de Shemitah não pertencem ao seu dono. Pertencem a Deus, que ordenou que fossem compartilhados igualmente entre todos, entre o povo. O proprietário não pode trancar, se é que havia portão naquela época, não pode trancar o portão e impedir que os outros hebreus entrem. Os outros podem entrar, podem colher, porém há uma especificidade nisso. Todos podem colher, inclusive o dono da terra, só o que necessitam para aquele dia. Lembram do maná? Eles não podem pegar mais do que isso. Não pode estocar, não pode. Não pode levar para casa mais do que o suficiente para a refeição do dia que ele está correndo. As leis de Shemitah, elas expressam claramente os conceitos fundamentais da Torá. Quando a gente observa essas leis, quando a gente percebe, quando a gente lê, estuda e medita, nós vemos que nós não possuímos a terra. Não mesmo. Deus ordenou que descanse a terra no 7º ano, para que saiba que minha é a terra. É isso que Deus diz. Durante a Shemitah, o fazendeiro, o agricultor, né, ele é forçado, querendo ou não, a se virar para Deus e implorar para que provenha o seu sustento. Porque ele está proibido de trabalhar, como ele sempre faz durante os 6 anos, para prover os alimentos. Ele tem que depender inteiramente de Deus. Por que isso? Porque nós não podemos e não devemos nos tornar autoconfiantes e pensar que essa prosperidade é resultado do meu e do teu trabalho, do trabalho das nossas mãos. A fertilidade da terra e a prosperidade da colheita são determinadas por fatores óbvios, que são além do controle das minhas mãos. Eu não controlo as chuvas, não controlo o calor, o frio, a geada, a neve. Quer dizer, tem alguns aí que já estão começando a fazer isso. Mas nem eu nem você faremos isso.
O próprio crescimento da planta não é resultado automático dela ter sido semeada. Não é simplesmente eu semeio 10 sementinhas de alface e vão nascer 10 pés de alface. Não é assim. Nada nessa terra consegue crescer, brotar, se desenvolver, nem mesmo existir sem a vontade de Deus. Se Ele retirar a sua vontade de conceder vida de qualquer coisa no universo, nem que seja por 1 milésimo de segundo, a vida para de existir. O tipo de profissão escolhida pela pessoa, sabe, não garante de jeito nenhum uma vida de prosperidade ou pobreza. Deus despeja riquezas sobre cada indivíduo conforme Ele julga adequado. Para aqueles que seguem a Ele, certo? O mundo é o mundo. A lição de Shemitah, ela se aplica não somente para os fazendeiros, para os agricultores, mas ela se aplica também para o dono de uma loja, dono de uma empresa, um vendedor, um profissional liberal, um operário, sei lá. É um princípio para todos. A Torá, ela fala sobre as consequências da falha em observar o Shemitah, em guardar o Shemitah. Vaikra 26:43, Levítico 26:43. Deus disse: eu te ordeno a trabalhar 6 anos e permitir a terra descansar no 7º. Porém, tu a privas de seu devido descanso. Portanto, serás exilado. E ela então será recompensada de todos os anos de descanso dos quais a privaste. Aqui tem uma fórmula matemática. Porque aqui nós temos um outro aspecto interessante. Levítico 25, 9 e 10. Que diz assim: então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do Yovel, do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. A primeira coisa que nós percebemos é que essa festa tem uma data específica e ela começa com algo específico. Ela começa com o toque do shofar. Esse termo, shofar, né, descreve, ele não descreve, aliás, só o instrumento, só o chifre, mas ele é um sinônimo da voz do próprio Deus. Todas as vezes que soava o shofar, algo sobrenatural acontecia. Eu tenho essa experiência, mas isso é outra história. E aqui, nesse caso, não é diferente, porque o toque do shofar, quando o israelita ouvia, ele ouvia a própria voz de Deus. Deus avisando que estaria começando o quê? Um ano especial, um período no qual grandes coisas haveriam de acontecer, de ocorrer, e milagres seriam presenciados pelos israelitas que fossem obedientes à voz do Eterno. Uma outra curiosidade é que o primeiro termo
traduzido por jubileu em hebraico é teruah. Teruah é o toque da trombeta, da própria trombeta. É o próprio verbo. É o alarme, é o sinal. Essa palavra demonstra que esse toque em particular deve ser encarado como um alarme, como um sinal. Esse sinal, naquela época, determinava que um novo ciclo estava nascendo. E o mais interessante é que este ciclo tem início quando? No dia da expiação, em Yom Kippur. A palavra ano aqui em hebraico é Shana. Shana. E Shana tem o significado de quê? Mudar, de mudança, de um para o outro, de um para o outro. Termina um, começa outro. Nós percebemos que esse tempo, esse ano, em especial, ele deveria ser consagrado a Deus. Nele deveria haver uma dedicação total por parte do homem em cumprir os desejos do Senhor. Esse ano seria um ano de profundas mudanças. E profeticamente nós começamos ontem. Essa é uma outra história. Nesse ano deveria ser apregoado a liberdade aos israelitas. Então a palavra liberdade aqui, e aí vocês vão ficar, como as minhas filhas dizem, de cara. A palavra liberdade em hebraico é diror. Diror. Significa liberdade, libertação, é lógico, né? Mas a raiz do termo diror é deror. E deror significa o quê? Andorinha. Dessa mesma raiz nós temos darom. Diror, liberdade. Deror, andorinha. E darom. Darom é sul. Estão começando a entender? Não parece interessante, e isso pessoas não estão ouvindo porque não eram para ouvir. Não nos parece interessante que no ano do jubileu, que começa com o quê? Perdão, seja um ano dedicado a Deus, e que justamente nesse ano haja libertação do povo. Para quê? Para que, como as andorinhas, eles possam voar para o sul. Um ano que começa com perdão. Um ano que é dedicado totalmente ao Eterno, a Deus, a Hashem. Nesse ano, a libertação do povo. Andorinhas voam para o sul. Possam voar para o sul. Libertos e libertados para voar para o sul. Isso é que a Bíblia está falando para mim e para você. Não é nas entrelinhas. É nas linhas claras. O ano do jubileu se caracteriza por um tempo em que os israelitas tinham o direito de retornar ao que lhes foi tirado e recuperar aquilo que eles perderam durante os 49 anos anteriores. Levítico 25, 12 e 13. Porque o jubileu é santo. Porque o jubileu é santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Esse retorno dos israelitas demonstra que Yovel, jubileu, é também um ano de restituição. A palavra possessão é, em hebraico, ahusa, que significa propriedade. Essa palavra indica que a restituição seria feita em nível material, ou seja,
de bens e coisas que são palpáveis. Esse era o padrão de Deus. Para quê? Para que não houvesse grandes diferenças, grandes lacunas sociais entre o seu povo. E pela falta do cumprimento desse mandamento, por isso existem hoje homens muito ricos e muitos homens pobres dentro do povo de Deus. O jubileu, ele funcionava como uma balança, sabe? Que regulava essas relações sociais. Para um agricultor, era muito difícil não trabalhar os campos, sabe? Os pomares durante um ano inteiro, não podendo dispensar os cuidados adequados durante um ano. Agora, o que dizer quando a coisa se complica por 2 anos? Porque o Iovel, nós temos o ano de Shemitah e temos o ano de Iovel. Nós temos 2 anos sem plantar e sem colher. Dois anos sem plantar e sem colher. 2022, 2023, 2024. Sobrevivendo. Sem plantar e sem colher. Porque em 2022 foi o último Shemitah. Esse é o ano de remissão. Na época do templo sagrado, do templo de Israel, em Jerusalém, isso era exatamente o que acontecia a cada 50 anos. A Torá nos ordena aguardar um ano de Iovel a cada 50 anos. Em Iovel, da mesma forma como em Shemitah, era proibido trabalhar a terra. Só o que acontece hoje? Não se guarda o Iovel em nenhuma parte do planeta. Em nenhum lugar, nem por nós, porque nós temos uma desculpa, nossos anos de burrice mesmo, de ignorância. Então nós temos uma desculpa, nós estamos em fase de transição para cumprir totalmente a Torá naquilo que nos concede, naquilo que nos é possível. O Iovel se caracteriza por 3, de novo, obrigações principais. A primeira, a abstenção do trabalho agrícola, da mesma forma como em Shemitah. Segundo, liberdade incondicional para todo escravo hebreu. Terceiro, a devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. A cada ano de Iovel, em Yom Kippur, o Sanedrim, que era o tribunal superior, que não tem nada a ver com esse nosso aqui, né, de ladrões, mas tinha complicação também, mas o Sanedrim, ele determinava o toque do shofar. Depois que o Sanedrim determinava, nós tínhamos o toque dos hebreus em Israel. E aí o som desses toques de shofarim, eles podiam ser ouvidos em toda Israel, anunciando que chegou a hora de libertar todos os escravos. Todos os que possuem escravos hebreus devem libertar e enviá-los para suas casas. Não importa se o escravo recém começar a servir seu senhor. Estão entendendo? O perdão é o mesmo, o pagamento é o mesmo daquele que chegou para trabalhar na vinha na última hora. Não importa se foi há 49 anos atrás ou se foi há um mês ou há um dia. O escravo tinha que ser enviado de volta ao seu lugar de origem. O toque do shofar era um lembrete
para ouvir e observar essa ordem, essa mitzvah. Depois de possuir um escravo, né, por um longo período, o amo desse escravo devia achar difícil mandar embora, porque era uma escravidão diferente. O escravo hebreu tendo seu amo hebreu, seguidor da Torá. Mas tinha que ser assim. Só que isso não acontecia só com o amo. O escravo também poderia achar difícil, ficava meio relutante em deixar o amo. Servo da orelha furada. Estão entendendo? Como a Bíblia se fecha totalmente em coisas muito simples. O que Deus está falando para mim e para você? Porque se você não estiver ouvindo nada de Deus hoje, eu desisto. De Yom Teruah até o Yom Kippur do ano de Yovel, um escravo não retorna à sua casa. De Yom Teruah até Yom Kippur. Quantos dias nós temos aí? 10 dias. Quando que é Yom Teruah? Quando vira o 7º mês. Ano civil, começa Yom Teruah. Quando é Yom Kippur? 10 dias depois. O primeiro Yom Teruah. O shofar é tocado. Concorda comigo? Mas o escravo é solto? Não. Mas ele para de trabalhar. Aí existe um período de 10 dias. Ou será 1000 anos de adaptação para que ele volte para sua casa. Porque em Yom Kippur ele é perdoado e volta, literalmente. Em vez disso, um escravo ele se senta durante esses 10 dias à mesa do seu amo e come, bebe e relaxa com o amo. Quando o shofar é tocado em Yom Kippur, daí sim ele finalmente vai embora para sua possessão anterior. É um período necessário de readaptação. Deus disse: quando tirei o povo do Egito, eles se tornaram meus escravos. Por isso, nenhum hebreu pode servir ao outro por toda a vida. Somente eu posso exigir tal submissão. Isso é o que Deus fala. O toque do shofar no ano de Yovel anuncia a libertação de todos os escravos. Da mesma forma, um dia nós vamos escutar esse som do shofar de Deus, que vai anunciar a vinda do Messias, vai anunciar a vinda de Yeshua. Deus libertará o mundo da morte e de uma coisa muito interessante que a Bíblia diz: Lashon Hara, a má inclinação. A ressurreição dos mortos será realidade e nós viveremos para sempre. No Yovel, todos os campos devem ser devolvidos ao dono original, ou quando ele não estiver mais, aos seus descendentes. Além da proibição de não trapacear alguém em assuntos financeiros, essa paraxá também menciona a proibição de não ofender a um semelhante verbalmente. Capítulo 25, versículo 17, diz que é proibido magoar com palavras cruéis ou equivocadas.
Um exemplo muito simples é lembrar alguém do seu mau comportamento, né, anterior, no passado, ou dos seus pais no passado. Em muitas situações, uma observação pode parecer inocente a quem está observando, sabe? Mas apenas para quem está ofendendo é que vai saber que ele disse aquilo com intenção maliciosa. Às vezes o ofendido também não sabe. Por isso é ordenado refrear toda lashon hará, por temor a Deus, porque nós sabemos os pensamentos que envolvem o nosso coração numa hora dessa. A gente deve ser muito cuidadoso para não insultar alguém, porque se essa pessoa que nós insultamos clamar para Deus, ele vai reagir imediatamente contra nós, porque nós infringimos uma lei do Eterno. Outra coisa interessante é que Deus relaciona, e isso é muito interessante, porque ontem nós assistimos algo sobre isso, e quando vocês me verem assistindo alguma coisa, eu acho interessante vocês se aproximarem, porque o Eterno relaciona a segurança dos moradores da terra com a obediência aos seus mandamentos. Segurança está relacionada à obediência. Lembro daquela família de 12. Segurança está relacionada à obediência. Isso está em Levítico. Vamos lá. 25, 18 e 19. E observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprirei. Assim habitareis seguros na terra. Por que você acha que está essa falta de segurança total? E tem mais coisas. Se eu guardar os estatutos e guardar os juízos, Chuquim é ótimo. Mishpatim. Chuquim e Mishpatim. Assim habitarei seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Às vezes nós não costumamos dar, sabe, o verdadeiro valor à palavra do Eterno, a palavra de Hashem, a palavra de Deus e as suas promessas. Por isso nós passamos por dificuldades extremas. A obediência à Torá traz segurança aos moradores da terra. Isso significa o quê? A ausência de criminalidade em geral, quando há obediência aos estatutos, às leis e os mandamentos de Deus. A desobediência traz consequências trágicas para o homem. E para reverter esse processo, nós precisamos entrar num estado de obediência total e contínua para quebrar as reações trazidas pelo inferno quando há violações na palavra do Senhor. Além da segurança, há o aspecto da prosperidade que acompanha a obediência, que é comer e fartar do fruto da terra. Comer e fartar, vai sobrar. O nosso fruto do nosso trabalho vai ser pleno, vai ser abundante. Então, quando nós entramos num estágio ao contrário da obediência, que seja a desobediência, nós vamos ter o quê? Vamos ter que colher os frutos dessa atitude. E aí o que vem com esses frutos? Peste, fome, catástrofes naturais, sobrenaturais e, consequentemente, a necessidade, a falta. Parece algo estranho dizer que quando nós obedecemos a Deus, as coisas são diferentes. Mas a Torá diz que é assim, e eu creio na Torá. E eu cumpro a Torá em tudo aquilo que me é possível.
Levítico 25, 20 e 21, diz assim: E se disserdes, o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem fazer a colheita. Então, aí Deus fala, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. 3 anos. Por que 3 anos? No 6º ano, plantou, mas também colheu. No 7º ano, não plantou, colheu. No 8º ano, colheu o que não plantou. Então nós temos no 6º colheita, no 7º colheita e no 8º colheita. Nós temos 2 anos de colheita sem plantar, porque a colheita do 8º não foi plantada. Então no ano do jubileu não era permitido plantar. Então nós temos aí 3 anos. Hoje as pessoas se preocupam por muito menos. Agora imagine quando você dependia só do que plantava. E aí você deixa 3 anos Deus no controle de tudo. Isso deixa o sujeito um tanto preocupado. Porque quando não há plantio, não há colheita. Esse é o raciocínio lógico de um ser humano natural. Mas com Deus é diferente, é sobrenatural. Ele afirma que quando nós o obedecemos, Ele próprio providencia a sua bênção para mim e para você, sobre as nossas vidas. Está escrito que Ele mandaria a sua bênção. A palavra para mandaria em hebraico é tsavá, mandar, incumbir. E bênção é bracá. É dar. Bênção o que é? É dar poder. A gente já falou isso algumas vezes. É dar poder a alguém para ser próspero. Não é a pessoa ser próspera. Eu te abençoo e você vai ser próspero. Não, é dar poder a alguém para ele ser próspero, para ele ser bem-sucedido, para ele ser fecundo. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, Ele ordena lá na eternidade que nós recebamos o poder para sermos prósperos, para sermos bem-sucedidos, fecundos em tudo o que nós fizermos. Essa é a consequência da obediência. Há uma continuidade no que diz respeito às leis sociais, né? E uma evidente preocupação de Deus para com os pobres, que está lá em Levítico 35 até o 40. Diz assim, e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Elohim terás temor para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Eu sou o Yahweh, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Elohim. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-te a ti, não farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Estas leis são extremamente rigorosas, sabe? E elas nos mostram o quanto Deus valoriza a prática do amor ao próximo. O pobre deve ser sustentado pelos que têm mais condições. E dessa pessoa, nós somos proibidos de cobrar juros. A palavra juros em hebraico é neshek. Ela é da mesma raiz da palavra nashak. E nashak significa, além de emprestar a juros, né, emprestar com usura,
é picar. Picar. Então, quando nós entendemos um pouco mais profundamente as palavras por trás, o sentido principal muda. Então, a gente sabe que essa palavra neshek, que é cobrar juros de alguém, ela no fundo, ela tá comparando isso a como se a pessoa tivesse sido picada por um inseto e sendo comido lentamente, parte por parte da sua vida. E é isso que o juros faz com você. Quem tem empréstimo sabe disso. Então isso já estava na Bíblia, lá quando Moisés recebeu a orientação de Deus. Quando nós ajudamos ao irmão, a gente não deve ter outros interesses por trás das nossas atitudes. Não mesmo. A nossa ajuda deve ser dada com coração e com temor de Deus, sabe? E a palavra interesse aí no versículo 37 fala exatamente sobre isso. Essa palavra em hebraico é interesse. Na verdade, ela quer dizer abundância, aumento, né? E a palavra marbê, nós já vimos algumas vezes. Ou seja, quando nós emprestamos algo ou quando nós alimentamos alguém, nós de jeito nenhum nós podemos esperar que esse ato produza um aumento, uma abundância na minha e na tua vida. A gente deve fazer isso destituído de qualquer sentimento de recompensa. Então, nas nossas relações com os nossos irmãos, nós nunca podemos nos aproveitar da situação para escravizar esse irmão, tratando eles de forma indigna, desigual. Levítico 25:43 diz assim, não te assenhorarás dele com rigor, mas do teu Elohim terás temor. Então aqui está sendo dito para a gente não nos assenhorarmos deles com rigor. Ou seja, essa palavra em hebraico, assenhorar, é radar. E tem o sentido de governar. Não é rada, é radar. Então, já o termo rigor é perek. Pureza, severidade, perek. Então isso está querendo dizer para a gente que Deus não permite que nós governemos os nossos irmãos com dureza e sendo severos para com eles. Nós devemos exercer a nossa autoridade sempre com equilíbrio e com um senso muito alto de justiça. Tudo sempre embasado na Torá. Isso deve ser assim porque nós temos que temer ao Senhor. E a palavra temer é yaré. Yaré é temer, é ter medo mesmo. E reverenciar também. Porque quando eu tenho medo, eu tremo, eu vou para o chão e eu reverencio. Nas nossas relações sociais, podemos dizer, nós devemos reverenciar a Deus com as nossas atitudes diárias, porque isso vai demonstrar o quanto nós somos equilibrados e o quanto nós conhecemos a Deus. A Torá continua nos instruindo daqui para frente sobre o trabalho e nos é dito que os povos que seriam conquistados pelos israelitas, esses sim deveriam fornecer a mão de obra para nós, necessária para todo o trabalho pesado, não nós. Os israelitas seriam conquistadores da terra e não conquistados. Levítico 25:46. E possuí-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão.
Perpetuamente os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com rigor, uns sobre os outros. A palavra herança aqui é Yarash. É tomar posse, desalojar. A herança é tomar posse, é ocupar, é desalojar. Não é assim, testamentinho e eu sou herdeiro agora. E essa palavra está falando de uma herança física, material, né? Mas que deveria ser conquistada literalmente pelos israelitas. Isso mostra para mim e para você que esse tipo de herança que vem de Deus, ela não vem de graça, ela vem através de um trabalho diário, ela vem através da persistência em perseguirmos alvos e até sonhos que nos foram dados por Deus, não os nossos próprios. Então, quando nós fizermos isso, então Deus vai se mostrar a nós como Yahweh, ou seja, eu me torno aquilo que vocês precisam que eu me torne. Então, novamente, nós vamos estar seguros, sem violência, recebendo aquilo que já foi determinado por Ele para nossas vidas. Que Deus nos ajude a sermos obedientes e cumpridores dos seus mandamentos. Amém?